Olá, aluna do terceiro ano do ensino médio. Eu sou Viviane Soares, professora de História. Estou aqui com o professor Vinícius, de Biologia, e com a professora Débora, de Química. Hoje, juntos, vamos fazer uma aula interdisciplinar, cujo tema é a Covid-19. Espero que a gente possa aumentar as discussões a respeito do assunto, buscando apresentar aí de novas formas, com novos vieses, a respeito de tudo que tem sido falado, mas entendendo que essa discussão pode nos ajudar no combate e também da nossa maneira de lidar com as situações que essa pandemia tem nos colocado. Então vamos lá? Primeiramente, é muito importante tratar a respeito do fluxo de informações que nós vamos recebendo, a gente vê em telejornal, a gente vê em jornais impressos, no rádio, internet, o tempo todo se fala a respeito da pandemia, do coronavírus. A gente fala muito a respeito de números de contágio, números de mortes, e também muitas questões que são passadas como regime de verdade e que muitas vezes não tem fundamento. Então, tratar sobre o assunto é um ponto muito importante para que a gente tenha segurança e mais tranquilidade, inclusive, para que a gente possa sair aí dessa crise. Então, para falar sobre o assunto, é muito importante recorrermos à história. Como bem disse Edmund Burke, um povo que não conhece a sua história, ele está condenado a repeti-la. É muito importante a gente falar sobre isso, porque ao longo da história da humanidade, não é a primeira vez que passamos por uma pandemia, não é a primeira vez que precisamos de medidas emergenciais, Então é muito importante a gente recorrer sim à história, compreender esses processos, para que a nossa atuação hoje ela seja mais positiva no sentido de superação dessas questões. Então, primeiramente, a gente vai tratar um pouquinho sobre a pandemia. Então, um grande contingente de pessoas vitimadas em vários lugares do mundo alastra-se rapidamente e de forma silenciosa. Autoridades se mobilizam para cessar o surto da doença, auxiliar a sociedade, controlar os problemas sociais e econômicos. Bom, dá a entender que a gente está falando da Covid-19, Mas, na verdade, eu estou tratando aqui de outra epidemia, no caso é a gripe espanhola. Então, é muito parecido o que a gente trata, A gente está falando, parece a mesma coisa, quando a gente vai entender que é um contexto bem diferente, mas que nos dá muita ideia dessa situação e das formas também de sair dessa situação. Então, a gente tem aí mais ou menos 100 anos que vão nos separar da gripe espanhola para a Covid-19. Essa gripe espanhola, ela é uma das epidemias que foi mais mortais, Então, durante a Primeira Guerra Mundial, o fluxo de pessoas fez com que esse vírus se espalhasse rapidamente. Estima-se que cerca de 50 milhões de pessoas foram acometidas, por causa desse vírus. A falta de informação é um dos fatores que prejudica muito na solução de uma questão como essa. No Brasil, quando essa doença chega, a gente sabe que há uma demora, uma limitação na tomada de medidas, por parte aí, tanto do governo, quanto da equipe responsável pela saúde. Então, uma divulgação de notícias falsas foi muito comum e uma situação que é muito preocupante, que é o negacionismo, Não acreditar na doença e no seu potencial. Aqui a gente traz até uma manchete de jornal que trata a doença como mal de Seidil. Seidil é o sobrenome daquele que ocupava um cargo que se equipara ao ministro de Saúde. E a forma como ele, de início, tratou da questão, dizendo que não era algo grave, que aquilo não teria tanto problema, ela esteve muito relacionada com os males causados por essa doença. Então, essas situações, que alastra-se muito e não tem uma solução, ela faz com que cresça aí, a divulgação de medicamentos, de ritos que se possa fazer para curar a doença, e aí a gente vai da água mineral até a cachaça com mel e limão, que aí se propaga com a ideia de uma bebida que fica muito conhecida, que é a caipirinha. Mas a gente tem também, por causa do uso desses medicamentos, uma grande intoxicação das pessoas que adoeciam. Teve até na época, boatos de que a Santa Casa da Misericórdia estaria envenenando as pessoas para dar mais leitos, Então, todas essas notícias, às vezes, elas prejudicam esse processo.
Nesse contexto, a gente tem a utilização do sal de quinino, né, que hoje que era um medicamento para o combate da malária e que depois foi substituído pela cloroquina. Então, nós percebemos alguns discursos que se repetem e, mais uma vez, a gente reforça a questão, né, da história como uma forma de nos ensinar. Na ausência de respostas, né, a gente vai ter o uso da quarentena, do isolamento, das medidas sanitárias, como uma forma aí de conter a proliferação aí desse vírus. Sobre a Covid-19, o que muda, né, gente? Nós sabemos aí que são vírus diferentes, que são contextos diferentes, né? A gente está tratando de uma doença que vai começar, né, vai se iniciar aí, a gente tem a primeira notícia na China no ano de 2019, e ela altera toda a dinâmica nossa, mas a gente entende que o nosso momento ele é diferenciado, né? A gente hoje tem um aporte da saúde com o Ministério da Saúde, com o SUS, né? E nós temos muito conhecimento sobre o vírus. Conhecimento que nós vamos aprofundar ainda mais com a presença do professor Vinícius de Biologia. Então, a gente no terceiro ano, a gente já falou nas aulas do volume 1 sobre epidemia, pandemia, endemia, surto, sobre as principais pandemias na história, sobre a Covid-19 em si. E hoje eu vim trazer para vocês, nessa aula interdisciplinar, sobre as novas descobertas da ciência e de uma visão diferenciada. Nós sabemos que o que a ciência já descobriu a respeito da Covid-19 sobre o novo coronavírus? Nós sabemos que na China, na cidade de Wuhan, o Instituto de Ciências, ele conseguiu então fazer esse sequenciamento do genoma viral, onde eu pego todas as informações genéticas, né, todos os pares de bases nitrogenadas que nós temos, esse sequenciamento do material genético do vírus, para então ter a profundidade para falar o que é esse vírus, qual a sua semelhança, é um vírus novo ou não é. E com isso, então, nós sabemos que o novo coronavírus, ele tem uma similaridade de cerca de 80%, de acordo com o número de pares de bases, com o vírus responsável pela síndrome respiratória aguda grave, que foi uma epidemia no ano de 2002. Daí o nome SARS-CoV-2, né, que é um segundo vírus, então, com grande similaridade com esse. Nós sabemos também que esse coronavírus, né, a família de coronavírus, existem vários outros vírus, e esse é o sétimo coronavírus conhecido que pode parasitar um ser humano. A mutação dos vírus também é outro passo importante que a ciência vem descobrindo a cada dia, porque a partir daí, então, nessas mutações que nós sabemos que são falhas, né, no sequenciamento do DNA, do material genético, como o caso, o coronavírus, ele é um vírus de RNA, então essas falhas nesse sequenciamento de bases provocam, então, pode ser modificações que podem ser benéficas para ele ou maléficas. E isso pode servir como uma forma nova de infecção, como uma resistência ou outras informações. A propagação do vírus, ela é o que teme muita gente, porque ele é um vírus silencioso. Também a sua propagação, ela é feita de forma silenciosa, igual nós vimos aí há pouco tempo a OMS falando que pessoas assintomáticas, elas podem se infectar outras pessoas, mesmo que em um grau menor, mas elas podem infectar, então daí essa propagação silenciosa que a gente fala. E quando a gente pega também, associado essa propagação do vírus com as mutações, com as suas mutações, a gente consegue ver então esses padrões. Por exemplo, quando eu tenho esse genoma viral sequenciado, eu posso pegar esse genoma lá da China com esse genoma do vírus aqui no Brasil. Se eu tenho, então, esses pareamentos de mutações, eu posso saber que, provavelmente, essa pessoa infectada, ela veio de um lugar próximo, lá naquela região, que o vírus tinha esse mesmo perfil de mutação, digamos assim. E os mecanismos de infecção que nós vamos ver aqui agora. O nome Covid-19, só para a gente saber, ele vem, né, da palavra coronavírus disease 2019, que quer dizer doença coronavírus 2019, porque é uma doença causada por um coronavírus e o primeiro caso confirmado em 2019. Então, nós sabemos que o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, ele é um vírus de RNA,
onde ele vai ser um vírus envelopado, e desse envelope viral dele, então, vai possuir uma proteína chamada de proteína spike, ou proteína S, que vai se ligar aos receptores da célula. E aí, eu vou mostrar o ciclo de infecção para vocês. Como assim? Nós sabemos, a célula possui vários tipos de receptores, mas em especial, o coronavírus, essa proteína spike, ela vai se ligar a esse receptor ACE2. Esse receptor ACE2, ele vai estar presente não só em células do nosso sistema respiratório, mas em várias células do nosso corpo. E isso, então, faz com que a Covid-19 não seja tratada como somente uma doença pulmonar, uma doença do sistema respiratório, e sim como uma doença sistêmica. E a partir daí, essa diversidade de sintomas que nós sabemos que vem a cada dia um novo sintoma que a Covid-19 pode nos trazer. Então, o vírus, ele vai se ligar ao receptor, a CE2, o seu RNA, então, ele vai duplicar na célula e vai ocorrer, então, a formação de novos vírus, e essa célula vai se romper e formar novos vírus. E qual que é a importância, então, desse ACE2? Esse ACE2, só rapidinho para a gente entender, ele vai estar participando o gene ACE2, ele participa do controle da pressão arterial, num sistema que a gente chama de sistema, esqueci o nome, sistema arnina-angiotensina, onde que ele vai provocar, então, quando a sua pressão está alta, esse receptor faz com que, a grosso modo falando, que a sua pressão abaixe. E ele vai estar presente também, vários medicamentos, onde controla a hipertensão arterial, faz com que ocorre a proliferação desse ACE2. Daí, então, os sintomas, o grupo de risco de pessoas hipertensas, com problemas, com doenças crônicas, devido a esse problema. Só para a gente rapidinho, então, o vírus ele vai entrar, então, pelo sistema respiratório, vai atingir o trato respiratório superior, atingindo o trato respiratório superior, daí os sintomas iniciais, devido ao processo inflamatório. Depois, ele vai para o pulmão, onde vai gerar um processo inflamatório no pulmão. O pulmão vai se acumular líquido e tudo mais. Quando chega nos alvéolos, vai diminuir a oxigenação do sangue, fazendo com que a pessoa necessite, em alguns casos, de respirador mecânico. E aí, Débora vai falar para a gente agora sobre essas questões da manifestação desses sintomas e dos remédios, tá? Que Débora vai passar para a gente que não existe doença viral, não existe cura para uma doença viral. Exatamente. Então, eu vou trazer para vocês uma explanação um pouco sobre como que vai ser o nosso futuro, né? Nós estamos trabalhando muito nos nossos dias, né? Principalmente ultimamente, a respeito das vacinas. Então, nessa aula eu vou me focar um pouco mais sobre isso, deixando com que a gente discuta sobre os remédios em um outro momento. Bom, nós temos diversas manchetes falando sobre cura, sobre medicamentos e fármacos que podem, então, matar 100% do coronavírus. Então, diante desse palco, a primeira coisa que eu preciso falar é que não existe cura para o coronavírus. Uma pessoa infectada, ela não tem um remédio, não existe ali um fármaco que vai curar essa pessoa. Tá? O que existe, então, nesse momento é uma grande demanda e um esforço muito grande da comunidade científica em fazer com que tenhamos em mãos testes, tecnologias para a produção de remédios e vacinas. E o que vai determinar o nosso futuro vai estar justamente no entendermos como que é esses processos de vacina e processo de produção de remédio. Para vocês terem uma ideia, a produção de vacina leva, em média, em torno de 7 a 10 anos. Então, é muito tempo. Mas como, então, estamos recebendo tantas notícias a respeito de novas vacinas, de novos procedimentos? Bom, o processo da vacina normalmente acontece em 4 fases. Eu vou explicar rapidamente para você essas fases, para podermos então entender qual que é o palco de um futuro muito próximo, né? Ou seja, as cenas de um futuro muito próximo. Então, na primeira fase, nós temos ali a descoberta do micro-organismo causador da doença e se existe uma parte desse micro-organismo capaz de estimular anticorpos no nosso organismo.
E isso, como vimos com o professor Vinícius, já foi descoberto lá em 2019. Então, a produção de vacina deu um passo a mais para a fase 2, que é justamente o momento onde realmente se elabora a vacina. Então, nesse momento, os cientistas, né, os laboratórios, eles têm ali uma busca para saber qual é a tecnologia empregada, o que eu vou fazer, como se eu vou usar o micro-organismo morto ou apenas uma parte do micro-organismo, por exemplo, os spikes, como o Vinícius falou, que iria trazer, então, essa produção imunológica do nosso organismo. E também se existe ou não a possibilidade de uso de adjuvantes, que seriam então substâncias que reforçariam a produção imunológica no nosso corpo, ou seja, trariam uma resposta mais rápida. Diante então da vacina em mãos, agora nós precisamos fazer um teste para saber se essa vacina realmente é segura. Então essa vacina é testada agora em animais, ou seja, o teste em vivo. Esses animais, a escolha deles vai depender do patógeno. Isso porque nem todos os animais são contaminados por vírus. Alguns deles são contaminados apenas por bactérias. E por que é importante essa etapa? É justamente para garantir que não exista nenhum efeito colateral muito grave que possa acometer os humanos. Bom, passada então essa fase, passamos então para a fase de testes em humanos, os estudos clínicos, que é o que normalmente está sendo divulgado agora nos telejornais. Então, como que funcionam esses estudos clínicos? Esses estudos clínicos, eles têm em média ali 4 etapas principais. A primeira seria garantir a segurança da vacina, em torno aí de 50 a 200 voluntários, todos adultos saudáveis, vão tomar essa vacina e vão ser monitorados para saber se existe ou não algum efeito colateral ou se desenvolve então a infecção por causa da vacina. Estando ok a vacina sendo segura, passamos então para a segunda etapa, que seria a efetividade da vacina, ou seja, saber se a vacina produz no nosso corpo, ou seja, estimula a produção de anticorpos e em quantidade adequada. Nessa etapa, trabalha-se em torno de 800 a 2.000 voluntários, também todos adultos saudáveis. Comprovada a efetividade da vacina, começamos então o teste de proteção à população-alvo. Como a Covid-19 é uma doença que aflige a todos, desde crianças até adultos, nós precisamos então de um público-alvo muito diverso. O que é feito então é selecionar uma parte desse grupo para fazer o teste. Pode ser, por exemplo, enfermeiros e médicos. Essas pessoas seriam então vacinadas e seriam expostas ao vírus, ou de forma natural ou de forma proposital, para saber então se realmente a vacina consegue induzir os anticorpos necessários para combater o vírus. Bom, depois disso nós temos então um processo de monitoramento para confirmar esses dados, saber se não existe nenhum outro efeito colateral que a pesquisa anteriormente não previu. E diante desses dados, esses dados então são enviados para as agências sanitárias e assim essas agências irão aprovar ou não essa vacina. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Esse processo normalmente demora-se muitos anos, cada etapa leva-se muitos anos para a conclusão. O que está acontecendo hoje no mundo, o que se observa hoje no mundo, é justamente acelerar esse processo. As etapas estão sendo feitas sobrepostas, etapa 1 com a etapa 2, etapa 2 com a etapa 3, para acelerar o processo. Isso porque existe uma grande demanda financeira e um grande apoio de instituições, tanto públicas quanto privadas, para que isso aconteça. Mas, afinal de contas, a grande pergunta que nós temos hoje em dia é: quando que vamos ter uma vacina, né? Nós temos diversas reportagens aí muito otimistas, mas falando cientificamente, nós temos ainda um longo processo. Por quê? Após a vacina ser aprovada, ela ainda precisa passar para o processo de produção e ainda de distribuição. E aí que está o momento de gargalo. Então, num quadro muito otimista, diante das novas promessas de vacinas, nós temos aí um quadro onde nós podemos sonhar, podemos permitir, né, ter essa esperança de ter uma vacina aprovada ainda esse ano. Mas a elaboração, a produção dela em massa e a distribuição seria apenas para 2021.
Então, gente, essa aula de hoje é justamente para podermos trazer um pouco essa explanação com essas visões diferentes, uma visão histórica, biológica e bioquímica, justamente para termos, então, argumentos diante de todas essas informações, como a Viviane falou, que vamos recebendo dia a dia. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e nos vemos no próximo momento.